Olá, meu povo e minha pova! Estamos de volta com mais um tutorial aí para vocês. Hoje nós vamos falar sobre validação customizada no lado do cliente com MVC3 e Data Annotations, tá? Muitas vezes quando a gente quer fazer uma validação, a gente fica meio sem saber o que fazer ou qual método usar. O MVC3 trouxe as Data Annotations, né? As Data Annotations elas pertencem ao namespace system.componentModel.data Annotations e são classes que herdam atributos, ou seja, são classes atributos que servem para decorar propriedades dentro das nossas classes para dizer que elas devem ser validadas. Então, olha, eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Permite que decoremos propriedades para serem validadas no lado do cliente com JavaScript. Né? Então, tem um exemplo aqui que eu peguei uma propriedade nome, né, de uma classe minha e coloquei em cima um atributo required, né? Então esse required significa que a minha aplicação deve validar esse string, essa propriedade nome, e ela deve ser obrigatória, né? Ou seja, eu não posso passar essa propriedade nome vazia, tem que ter algum texto dentro dela, tem que ter algum nome dentro dela, tá? O que faz essa mágica da validação no lado do cliente, tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor, na verdade no lado do servidor é a lógica C# do Data Annotations, mas no lado do cliente é a lógica das bibliotecas Validation e Validation.unobtrusive do jQuery, tá? Então, essas bibliotecas permitem que a entrada de dados seja validada pelo jQuery através de regras pré-estabelecidas de acordo com o tipo de Data Annotation decorando a respectiva propriedade. Então, no nosso caso ali, vamos fazer uma demonstração. Eu vou criar um projeto MVC3. Vamos criar um projeto MVC3. O nome dele vai ser Custom Validator. Só para a gente exemplificar. Vazio, Razor, ok. Muito bem. Então estamos abrindo aí o nosso novo projeto. A gente vai criar então uma controller, né? Para quem não sabe, clica com o botão direito na pasta Controllers, Add, Controller. Vai ser a minha home, a minha página inicial. Tá? Muito bem. A Action Index a gente não vai mexer, porque geralmente a gente cria uma Action Index com uma listagem ou com uma relação de alguma coisa que a gente vai editar numa Action Edit, né? Então nós já vamos criar Action Edit direto, porque é o nosso... Na Action Index geralmente não há nenhuma validação. A nossa validação fica por conta da edição. Então eu vou criando aqui uma Action Edit que recebe um ID. E por enquanto simplesmente return view. Não vai retornar nada. A gente vai criar um método aqui. Antes de criar esse método, vamos criar a nossa model, né? Vamos aqui adicionar uma nova classe que vai ser a nossa model. A nossa model vai se chamar pessoa, tá? É um cadastro de contatos, então é uma pessoa.
Então nessa classe pessoa eu vou colocar um ID, um ID, vamos aumentar aqui, ID, depois a gente vai colocar o nome da pessoa, que é uma string, depois o telefone, vamos colocar o telefone como sendo um int, o DDD, na verdade eu estou reproduzindo aqui um problema que eu tive num projeto que eu trabalhei recentemente e achei essa solução, compartilhando aqui para a gente poder ter uma noção do que significa. Então a gente tem ID, nome, vou colocar o ID maiúsculo, nome, DDD e telefone do cidadão, ok? Então a gente vai vir aqui criar fazer um pessoa, precisamos, para usar esse cara aqui, precisamos dar um using nos models, que a gente criou ele dentro da pasta models, né? Pessoa. E aí, eu vou fazer criar pessoa aqui, para ele não iniciar com valores vazios, né? Então eu vou colocar aqui, podia fazer isso diretamente aqui, mas vou fazer um método rapidinho. Return new pessoa e vou colocar dentro dele os parâmetros. ID igual a qualquer coisa, vou colocar 1, 2, 3. O nome vai ser Epaminondas Pereira da Cunha Machado Rodrigues. O DDD a gente vai colocar um DDD qualquer, vou colocar um DDD daqui de São Paulo. Não se esquecendo que eu coloquei DDD e telefone como sendo numéricos, tá? Telefone, um telefone fictício. Pronto. Ok, então temos um criar pessoa aqui. No nosso edit, a gente vai mandar o retorno desse criar pessoa, né, um objeto da classe pessoa. Então vamos criar a nossa view para começarmos a mexer um pouquinho com a validação. Clicamos com o botão direito dentro do edit, add view, view edit, deixa tudo do jeito que está aqui e add, tá? Aqui a gente vai fazer algumas mudancinhas rápidas. Nós vamos colocar, isso aqui é um código padrão que vem. A gente vai dizer que a nossa view vai usar o namespace models e a gente vai dizer que a nossa model é da classe pessoa, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai... lembrei de uma coisa, na nossa home vem o ID, então vamos colocar o ID, a gente passa o ID que a gente quiser e aqui no nosso método criar pessoa a gente passa o ID que recebemos como parâmetro, que aí fica uma coisa mais personalizada, simplesinha, só para a gente não perder. Então vamos lá, if, não vou pôr esse if, vou já começar direto com using
HTML begin form. Vamos começar um form. E vamos fazer o seguinte. Eu não gosto muito de usar tabela para fazer layout, mas como é um exemplo bem rápido, a gente vai criar uma tabelinha aqui para colocar os campos. Então eu tenho o nome. Ah, esqueci de uma coisa importante. Aqui em cima da table a gente coloca HTML hidden for nosso modelo ID. Ok? Que aí o form vai saber que o ID é aquele que a gente passou. Então eu vou fazer uma coluna agora que vai ser o nosso nome. Então nome, text box for mobile nome. Ok? Ok. Eu vou fazer a mesma coisa para DDD. Text box for DDD. Opa, sem ponto e vírgula. E mais uma linha para colocar o nosso famigerado telefone. Eu fiz errado aqui. Isso. E agora aqui também, isso aqui vai ser telefone. Certo? Quase pronto o nosso form, falta apenas o botão type submit. Eu prefiro fazer assim. Value salvar. Só um botão salvar para a gente entender o nosso exemplo. Então, vamos ver se não está faltando nada. Ele criou a pessoa, mandou a pessoa. Eu esqueci que eu fiz com a letra pequenininha, no outro eu fiz com a letra grande. Eu estou precisando rever os meus conceitos em gravar videoaulas, não é verdade? Muito bem, olha só então. Agora com uma letra decente, tá? Um tamanho decente para se visualizar. Ok? Então fiz uma view simples, só um form com os campos e o botão submit e o hidden para guardar o ID, né? A minha controller também é simples, né? O método a action edit, um métodozinho aqui criar pessoa, a pessoa aqui, ID, nome, DDD, telefone. Vamos rodar isso aqui, não tem segredo nenhum. Não vai fazer muita coisa. Talvez ele dê um errinho porque a gente não tem a view index e ele vai procurar pela index. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu um errinho mesmo. Então a gente coloca assim: home barra edit barra 123. Aí ele vai chamar a nossa edit. Tá aqui o Epaminondas, DDD 11, telefone, blá blá blá. Ok? Muito bem, então. Vamos supor que eu venha aqui e apague o nome do cidadão. Se eu salvar, ele vai salvar. É que eu não coloquei nenhuma ação, nenhuma action para salvar. Então vamos fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui mais interessante. Vou criar uma view index para não dar aquele erro que deu. Clico com o botão direito Add View. View Name Index, deixa tudo do jeito que está. Eu vou simplesmente colocar uma mensagem aqui. H2 aplicação
de teste. Só para não dar aquele erro. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou criar um retorno aqui, uma action, desculpa. Edit, que vai receber uma pessoa. Só que aqui eu vou decorar esse cara com HTTP. HTTP post. Por quê? Porque aí a aplicação já vai saber que esse cara aqui é um retorno da view. Ele não chama a view, ele recebe dados da view. Então, como a gente não está fazendo nada mesmo, eu vou colocar aqui só um console WriteLine. Gravou. Vamos fazer direitinho, vai. Vamos colocar isso aqui dentro de um if model state is valid. Se o modelo for válido, eu gravo lá no console. E aqui dentro, no return view redirect to action, desculpa. Eu vou mandar ele para action index. Tá? Então, vamos rodar. Se ele me retornar... Opa, o que eu fiz errado? Desculpa. Tem que colocar um return view aqui. Senão, uma view vazia mesmo. Se ele me mandar, eu vou salvar os dados. Então vamos colocar aqui home, edit, 1, 2, 3. Eu vou salvar. Se ele me retornar isso, me retornou para index, então é o sinal que ele passou por aqui. Gravou aqui, vamos ver se tem alguma coisa gravada no output. Não tem, mas também não é aqui que ele grava, Márcio. Enfim, ele nos redirecionou para Action Index, tá? Beleza. Então vamos fechar nossa aplicação. Então vamos começar a brincar com validação agora, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai brincar com validação, com data annotations, e é a coisa que o pessoal mais esquece, o pessoal mais fala, mas eu fiz, mas não deu certo. Você foi na sua layout aqui, que geralmente é o que a gente usa como a master page, seria a master page se fosse ASP.NET convencional, Webforms. Então eu pergunto para você, meu jovem aprendiz, você veio aqui e instanciou e referenciou como script os nossos amigos aqui scripts validate, pode ser o validate ou validate min, tá? Validate e validate unobtrusive. São esses caras que vão, eu gosto de deixar igualzinho aqui, né? São esses caras aqui que vão fazer a mágica da validação no lado do cliente. Então, se a gente não colocar esses caras, não tem validação, não vai dar certo. Então eu salvo aqui o layout. Vou até deixa eu aumentar aqui, ó, esses caras aqui, ó, jQuery validate JS,
jQuery Validate and Obtrusive JS. São esses dois que você tem que colocar no teu layout para conseguir fazer a validação. Beleza, já coloquei. Então vamos voltar lá na classe pessoa. Eu não vou mexer nem na edit e nem na controller, só para vocês terem uma ideia do que são data annotations. Olha aqui. Eu vou colocar, vou decorar o nome com um atributo chamado required, como estava no nosso exemplo. Ele está chorando aqui porque eu preciso dar um using no data annotations. Ok? Aí sim. Ele já reconheceu. Eu vou simplesmente rodar o código novamente. Vamos lá então, vamos fazer home, edit 1, 2, 3. Tá aqui. O que eu vou fazer? Para testar, vou apagar o nome e vou salvar. E olha lá, ele não salvou. Ele ficou vermelhinho e colocou o meu cursor lá para eu digitar alguma coisa. Isso significa o quê? Que a validação está sendo feita. Só que eu não coloquei mensagem nenhuma de validação. Vamos colocar uma mensagem ali para ficar mais interessante. Eu vou colocar aqui no pessoa required, vou colocar uma mensagem assim: error message igual o campo nome deve ser preenchido. Ok? Fecha o parênteses. Ótimo. Só que se isso aqui simplesmente não aparece essa mensagem, eu tenho que ir lá na minha view e colocar do ladinho dele aqui um HTML validation message for o meu modelo propriedade nome. Ok? Feito isso, eu já vou ter a minha mensagem. Vamos rodar a aplicação? Eu já vou ter a minha mensagem. Vou colocar o home aqui, edit, vou apagar e vou salvar. Olha lá, o campo nome deve ser preenchido. Então ele pegou aquela mensagem que eu coloquei lá no pessoa, lá no required, e jogou aqui como uma validation message. Tá? O que a gente costuma fazer é usar validation summary também, que é bem legal. O validation summary a gente pode colocar ele em qualquer lugar da página. Eu costumo colocar ele próximo ao botão, embaixo do botão, em cima do botão. Vou colocar em cima, só pra gente ver. HTML validation message, desculpa, validation summary, e pronto. O que vai acontecer? Mais uma coisa. Aqui no validation message eu não preciso colocar a mensagem, ele não precisa aparecer a mensagem porque ele vai aparecer aqui no validation summary. Então o que costumamente se coloca? Um asterisco, né? A gente coloca o asterisco e inicia a mensagem, a aplicação. Vocês vão ver que agora quando eu apagar o nome e salvar, não vai mais aparecer a mensagem aqui, vai aparecer a mensagem aqui, que foi onde eu coloquei o validation summary, certo? E aqui um asterisco, simplesmente para me mostrar ao colega, o erro está aqui, ó. Então vamos ver, se eu digitar qualquer nome aqui, Márcio das Couves, e der um salvar, ele salva, ou seja, ele fez a validação, certo? Ótimo. Eu tenho então uma maneira de, via código, de forma simples,
dizer para minha aplicação que eu tenho que fazer uma validação no cliente, no JavaScript, né? Muito bem. O problema maior aqui, que me levou a fazer esse tutorial, é o seguinte: se eu quiser validar o DDD como required e o telefone como required, eu vou tornar os dois obrigatórios. Mas e se o cidadão não tiver telefone? Né? Ou se o cidadão, por exemplo, colocar só o DDD. Ele vai validar o DDD, mas não vai validar o telefone. Mas eu quero realmente isso, mas eu quero que haja a opção de eu não colocar telefone. E se eu colocar required, como está em cima aqui, se eu colocar isso aqui no DDD e no telefone, lascou, porque eu vou ter que colocar obrigatoriamente DDD e telefone, né? E não, e o meu caso é o seguinte: eu ou deixo os dois vazios ou os dois preenchidos. Eu não posso ter apenas o DDD ou apenas o telefone. Tem que ter DDD e telefone preenchidos, ok? Muito bem, então para fazer isso, a gente vai começar a brincar com as Custom Annotations. Então vamos ver. Vamos voltar aqui para nossa apresentaçãozinha. Fantástico, lindo, maravilhoso. A gente fez a validação muito facilmente. Mas se eu precisar escrever uma validação customizada, cuja lógica não é prevista em nenhum dos annotations existentes, é aí que entram os nossos amigos Custom Validators, que a gente vai fazer um exemplo aqui para vocês. Podemos criar validadores customizados para realizar as validações com Data Annotations no lado do servidor e com jQuery no lado do cliente, no browser. Para isso, devemos criar uma classe atributo para decorar a propriedade e nesse atributo escrever a lógica de validação. Depois criamos uma função JavaScript simples, vocês vão ver que não tem nada demais, que vai realizar a validação como uma nova regra de validação para o jQuery. Então a gente vai incluir uma regra de validação para que o jQuery possa entender que aquela validação tem que ser feita no lado do cliente. Então vamos ver como isso funcionaria. Seria o seguinte: para a gente começar a brincar, a gente teria que escrever uma classe nova. Eu vou até colocar aqui na nossa solução aqui, que add new folder. Vou criar uma nova pasta chamada validators. E nessa classe, nessa pasta, eu vou criar uma nova classe. Essa classe nova nossa vai se chamar, eu coloquei o nome de Mutual. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente cria uma classe atributo, uma classe para decorar outra classe ou uma propriedade, a gente deve colocar o sufixo attribute. Então, coloquei Mutual Attribute. Por que mútuo? Porque a validação é mútua. Então, eu tenho uma propriedade que olha para a outra, e se essa outra for nula e a minha não for, vai dar erro. Por outro lado, se a minha propriedade, a que eu estou decorando, não tiver valor nenhum, e a outra que eu estou olhando também não tiver valor, ele libera, ele valida. Então vamos fazer essa Mutual Attribute aqui. Vamos crescer aqui, muito bem. Bom, primeira coisa, para ser um atributo, ela tem que herdar a classe Attribute. Existe uma classe no Data Annotations que serve para criar atributos de validação, que é a Validation Attribute. E aí, mais uma vez, eu tenho que vir aqui no Refactory e dar um using no Data Annotations. Ok? Ok. Então, para que eu consiga criar o meu validador, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro eu tenho que criar uma string que vai conter o nome do meu outro campo que eu vou olhar.
né? Ou seja, eu estou criando esse cara para decorar uma propriedade e essa propriedade vai olhar para outra. Então essa outra, o nome dela está nesse other field aqui. Tá? Muito bem. Vou criar agora um construtor. E aí eu vou receber o nome desse other field e a mensagem de erro. String error message. Detalhe, esse construtor ele vai herdar, ele vai chamar o construtor base passando a mensagem de erro. Tá? Então eu estou criando um construtor que recebe 2 parâmetros e esse construtor, ao ser chamado, ele chama o construtor da classe base passando esse parâmetro para ele. Ok? Tranquilo. Então vamos lá. Eu vou dizer que o outro campo recebe o parâmetro que eu estou passando como nome do outro campo. Certo? Muito bem, então vamos seguindo. Para eu realizar uma validação usando uma classe que herda validation attribute, eu tenho que dar um override no método que faz a validação nas classes do Data Annotations, que é o isValid. Então eu vou chamar um protected override. Quando eu chamo override, ele já me traz a lista de métodos virtuais que podem ser sobrescritos. O que eu vou usar é esse aqui, ó. Object Value, Validation Context, Validation Context. É esse aqui que eu vou usar. Muito bem. Então, aqui, esse cara me traz 2 parâmetros. O valor da propriedade que ele vai receber e o contexto de validação. Então vamos ver como é que a gente vai trabalhar. Vamos retirar essa linha aqui que ele colocou como template e vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um objeto chamado validation result, é o resultado da validação. Vamos chamar ele de result. Não, desculpa, não é new. Eu já posso criar uma instância através do success. Então o success ele já me cria um novo validation result de sucesso. Então até agora está tudo bem. Vamos criar um bloquinho try catch. Esse catch ele vai conter apenas a exceção simples. Ou seja, se acontecer alguma coisa aqui no meio, ele joga a exceção para cima, né? Na verdade eu não preciso nem da exceção, tá? É até mais legal se a gente fizer assim, ó, só catch throw. Então se der algum problema aqui, ele vai jogar para as camadas superiores, tá? Vamos colocar o return aqui para ele parar de me encher o saco com essa cobrinha vermelha aqui. Vamos colocar um return result. Pronto. E aqui no try nós vamos fazer a brincadeira. Então a primeira coisa, através de reflection, nós vamos pegar o campo, né, a propriedade que a gente está olhando. Então vamos fazer o seguinte: property info. Ele vai chiar, porque a gente não deu using no reflection. Ótimo. Property info. Eu vou chamar esse cara de field info, né? Vai ser validation context, object type, get property. Então ele vai pegar a propriedade do tipo que eu estou passando, cujo nome seja o nome que eu passei do other field. Então esse cara, esse field info, vai ser
a outra propriedade que eu estou olhando. A lógica aqui é o seguinte: eu vou pegar esse valor e comparar com o valor desse cara. Na verdade eu não vou comparar, simplesmente vou ver o seguinte: se esse valor for nulo e esse também, ótimo. Se esse valor não for nulo e esse for, aí não valida. Então nós vamos pegar o nosso valor. Eu vou chamar esse cara de result value. Ele vai vir do field info. Através do field info eu uso get value. E o get value vai me trazer a instância do contexto. O que isso significa? O validation context é o contexto de validação, né? É o ambiente que eu estou validando. Esse ambiente contém uma instância, né? Que é aquela propriedade que nós vamos decorar. Então eu vou pegar o valor dessa instância, aqui o índice da instância eu coloco nulo. E agora a gente vai criar uma string chamada pode ser referência property, a propriedade de referência. Result value, aqui a gente vai fazer a brincadeira. Então, se esse valor de referência da propriedade for diferente de nulo, então ele vai receber o resultado, o result value do string. Ele vai converter o resultado para uma string. Se não, ele vai receber uma string vazia. Beleza. Então a nossa propriedade de referência foi setada com um valor ternário, ou seja, ele compara. Se o valor que retornou como resultado for diferente de null, ele passa o resultado para string, se não, fica uma string vazia. Agora vamos lá para a linha final desse cara. Se se o valor lá em cima, esqueci desse cara, se o valor for nulo e o valor de referência não for nulo ou vazio, o meu resultado... Opa, aqui eu fiz errado, hein? É igual, comparação. O meu resultado vai ser uma nova validação de erro. Error message string é um cara que vem lá da base, lá do pai, né? Lá do validation attribute, tá? Esse error message string vem de lá. Então eu passo, e nada mais é do que esse valor que eu estou passando para ele aqui, ó. Tá? Então esse valor vai lá para a base e eu chamo ele como um error message string. Então eu vou passar a minha validação como um erro, né? Então, ou seja, se aqui o valor for nulo e a propriedade de referência que eu estou olhando não for, ele dá erro. Se for, ótimo, sem problema. Então o que não pode é uma ser vazio e a outra não ser. Tudo bem? Então nós temos aqui o nosso método pronto. Então o que a gente faz agora? Salva. Aí a gente faz o seguinte. Vamos lá na nossa classe pessoa e vamos decorar. Nós vamos decorar o DDD com o nosso atributo mutual. Ih, mas não está aparecendo. Por quê? Porque tem que dar um using custom validators, que é o namespace que a gente fez. E o nosso mutual vai passar o seguinte: a propriedade que eu vou olhar, que vai comparar com o DDD, é a propriedade chamada
telefone. E a mensagem de erro é: preencha o DDD, o DDD e o telefone da pessoa. Certo? A mesma coisa aqui para o telefone. Só que para o telefone, a propriedade que ele vai olhar é a DDD. Então, olha só a lógica. Eu tenho o DDD e olho para o telefone. Se o DDD for nulo e o telefone não, está com erro. Ao contrário, aqui eu tenho o telefone e olho para o DDD. Se o telefone for nulo e o DDD não, dá erro. Tá? Então, é uma validação feita em duas pontas. Então, vamos ver que interessante aqui. Se a gente botar isso aqui para rodar, se a gente botar a nossa página, tirar o DDD e salvar, ele vai colocar lá, campo DDD é requerido. Se a gente colocar o DDD e tirar o telefone, ele vai colocar lá, campo telefone é requerido. Se a gente tirar os dois e salvar, ele não vai deixar. Porque a gente ainda não aplicou a nossa lógica no lado do cliente. Então, se a gente aplicar agora a nossa lógica, então é necessário agora a gente aplicar a lógica no lado do cliente. Tá certo? Então, apesar de ela já estar aqui aplicada, ela está aplicada de uma maneira não correta. Então vamos fechar aqui. Vamos ver o que falta a gente fazer. Lá na nossa classe Mutual Attribute, o que é necessário fazer? Além do Validation Attribute, quando a gente quer fazer um atributo customizado, a gente precisa implementar uma interface, que é a nossa amiga I. São dois I. Client Validatable, né? É a validável pelo cliente. Tá? Faz parte do namespace System Web MVC. Quando a gente coloca esse cara, a gente precisa, lógico, implementar a interface. Implementando a interface, o Visual Studio coloca aqui pra gente, deixa eu diminuir um pouquinho, um método chamado getClientValidationRules, que retorna um enumerable de Model Client Validation Rule. Isso aqui é uma lista de regras que o jQuery tem que aplicar lá no lado do cliente. Então vamos escrever esse cara aqui. Esse cara é o seguinte: o que tem que ir dentro desse cara? A gente tem que criar aqui as regras para o jQuery validar a nossa aplicação corretamente no lado do cliente. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma nova regra, uma Model Client Validation Rule chamada DDD Telefone Rule. Ok? É a nossa regra, nossa nova regra. Depois disso, a gente vai passar os valores para esse cara. DDD Telefone Rule. A mensagem de erro vai ser o seguinte: vai ser a nossa error message string, que a gente já usou lá em cima. E depois o tipo de validação. O tipo de validação é o type, validation type vai ser DDD
telefone. É o tipo que a gente vai usar lá no jQuery, tá? Esse nome a gente vai usar lá no jQuery. Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai adicionar os parâmetros da regra de validação que a gente está criando. Validation parameters.add other field é o nome do parâmetro e o valor dele é o nome do other field que a gente tem lá em cima. Não se esquecendo que esse other field é esse cara aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Isso aqui é o other field, tá? Isso aqui é o error message. Tá? Então quando eu falo de other field, estou falando do cara que ele está olhando, tá? Então eu estou decorando aqui, eu estou decorando a propriedade DDD e olhando para telefone. Aqui eu estou decorando a propriedade telefone e olhando para DDD. Então o cara que eu estou olhando é o other field aqui, tá? E aí eu dou um yield return. DDD telefone. Muito bem. Para quem não sabe o que é um yield return, ele volta os elementos de uma lista. Tá? Então eu tenho uma lista e elementos desse tipo, ele volta vários elementos. Aqui geralmente a gente coloca dentro de um for, de um while, de uma estrutura de repetição. Tá? Como só tem um, então só retorno um e tá ótimo. Muito bem. Aqui acabamos. Agora a nossa brincadeira começa a ficar legal, porque a gente vai começar a mexer com o jQuery. Então nós vamos vir aqui na layout, que é onde se declara os scripts, que é onde eu prefiro que se faça isso dentro da head, ou fazer isso num arquivo JS separado, tá? Mas como é o nosso exemplo aqui, é uma coisa rápida, a gente vai fazer dentro da head mesmo. Então vamos lá. Type text JavaScript e vamos escrever o nosso script. No que consiste o nosso script? O jQuery, ele tem uma variável chamada validator. E o validator, ele tem os métodos de validação. Então o que nós vamos fazer? Vamos adicionar um método, validator, um método de validação no JavaScript. Add method. Qual vai ser o nome desse método? A gente já colocou aqui no atributo, é DDD telefone. É esse cara aqui que é o nosso método, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa function aqui. Ele vai executar uma function que recebe 3 elementos: valor, elemento e os parâmetros, certo? O elemento a gente não usa, simplesmente que a chamada tem que ser assim. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu já fechar direitinho aqui para não errar. Nós vamos fazer return. Vamos fazer ele retornar. Aí a gente implementa a regra que a gente colocou. Ou seja, o value é o cara que a gente está decorando. Então, se o value for igual a vazio e os parâmetros, o valor dos parâmetros também for vazio, então esse é um caso positivo. Se o valor que a gente está olhando for vazio, e se o valor que a gente está se o valor da propriedade que está sendo decorada for vazio e o valor do cara que a gente está olhando também for vazio, é
true, então ele retorna a validação ok. Ou, segundo caso, se o valor for diferente de vazio e os parâmetros também forem diferentes de vazio. Ou seja, se ou os dois forem vazios ou os dois forem cheios, ele vai retornar true. Senão ele vai retornar falso. Se um dos dois for vazio e o outro não, ele vai retornar falso. Então, mas a última coisa que falta é a gente adicionar os adaptadores no jQuery, no objeto validador. O que são os adaptadores? São os elementos que vão entrar como parâmetros aqui. Então vamos lá. Validator ponto unobtrusive ponto adapters ponto add. Então esse adaptador vai se chamar mutual com letra minúscula, tá? Importante aqui que tudo que você colocar aqui nesse cara tem que ser com letra minúscula, tá? Todos os nomes de campos tem que ser com letras minúsculas. Eu acho que eu coloquei esse cara aqui com letra maiúscula e não é, tá? Desculpem aí a nossa falha. No mutual attribute, lá no método que a gente criou da implementação do eClient Validatable, que é o getClientValidationRules, validation parameters.add é other field com letra minúscula, tá? Porque aqui não pode usar letra maiúscula, e nem aqui, DDD telefone também tem que ser com letra minúscula, senão o JavaScript não entende, lá o jQuery não entende, tá? Desculpe a nossa falha. Aqui também é DDD telefone minúsculo, desculpe a nossa falha, e aqui other field, desculpa, other field minúsculo, function options. Esse cara então ele vai executar um método que está descrito, que a gente vai escrever agora, uma função JavaScript, né? Que diz o seguinte: você vai carregar options ponto rules, né, as regras de mutual vão ser o seguinte: cerquilha mais options ponto params ponto other field. Então isso aqui, esse valor vai ser o nome do campo que vai ser validado, por isso a cerquilha. Isso aqui vai ser interpretado pelo jQuery. E por último, options messages. Aqui a gente vai passar a mensagem de erro. A mensagem vai ser a mensagem que veio na options mesmo. Ok? Com isso nós finalizamos o código. Vamos rodar para ver o que acontece. Já deu um errinho. Acho que eu já sei onde eu errei. Validator unobtrusive. Unobtrusive. Da mesma forma que está aqui, ó. Eu escrevi unobtrusive. Unobtrusive. Vamos ver se agora vai. Parece que foi. Vamos escrever aqui home edit 123. Vamos tirar o telefone. Salvar o campo DDD, que ele não trouxe a mensagem que eu queria, né? Vamos ver agora.
Essa mensagem não é esse comportamento que eu estou esperando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver. Ó, eu já sei o que pode ser. A gente está comparando o valor aqui com um string vazio, só que se for nulo, isso aqui fura, está furado. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai comparar o tamanho. Se o tamanho for igual a 0, aqui também, do outro lado. Se o tamanho for igual a 0, e aqui, se o tamanho for maior que 0, ao invés de ser diferente de vazio, e aqui também, se o tamanho for maior que 0, aí eu acho que vai funcionar. E tem outra coisa também que eu acabei esquecendo ou fazendo errado. Peço que me perdoem novamente. Aqui, olha só, não tem. Tava assim, ó, int. Quando eu coloco uma propriedade sendo int, eu preciso pelo menos colocar 0 no campo. Se eu colocar vazio, ele vai encher o saco, vai falar que o campo é obrigatório. Então, se a gente, para o campo poder ter um valor vazio, tem que colocar a interrogação para tornar o tipo anulável, tá? Eu tinha visto isso aqui e acabei esquecendo de passar. Então, cuidado aqui, olha, no DDD ele é um inteiro anulável e o telefone também é um inteiro anulável aqui na classe pessoa, tá bom? Então, vocês vêm aqui na classe pessoa, arruma isso aqui, ó, tem que ser public int interrogação para os dois, para o DDD e para o telefone, ok? Então agora acho que vai funcionar, vamos ver. Vou botar na nossa home, edit 1, 2, 3. Eu vou tirar só o telefone. Olha lá, preenche o DDD e o telefone da pessoa. Se eu tirar o telefone e colocar o DDD, ele também vai falar a mesma coisa, só que vai apontar para o telefone. Se você quiser DDD, tem que ter o telefone. Se você quiser telefone, tem que ter o DDD. Se eu colocar os dois, ele salva. Vou colocar um número qualquer, ele salva. E por outro lado, se eu colocar nenhum dos dois, ele também salva. Olha só que interessante. Para a gente deixar mais bonitinho, a gente pode fazer como fizemos aqui com o nome, né? Vamos colocar validation message do lado, só que aqui para DDD e aqui para telefone. Vamos rodar de novo. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Devo ter esquecido de fechar alguma coisa. Ah, tá. Segundo o nosso amigo aqui, eu fiz uma bela porcaria aqui. Aqui e aqui. Vamos ver agora, vamos salvar. Vamos recarregar. Pronto. Então olha só, os dois ele salva. Sem o DDD ele não salva. Ó, a nossa validation message aqui. E se eu colocar o DDD e tirar o telefone, ele não salva e agora o erro passa para cá. Tá certo, gente? E se a gente tirar os dois valores, ele salva. Tá? Então, com isso a gente conclui o nosso tutorial mostrando a vantagem de você saber construir um atributo customizável, um data annotation customizado e fazê-lo ser validado no lado do cliente. Tá bom, gente? Meu e-mail está aparecendo aí, meus contatos. Por favor, comentem, perguntem. A gente, na medida do possível, vai respondendo. Nosso tempo é meio escasso, mas a gente, na medida do possível, vai respondendo as dúvidas aí que vocês, youtubeiros, tiverem, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima.